Olá, pessoal! Hoje aqui no estúdio recebemos a visita do presidente em exercício da Sicredi Aliança Paraná São Paulo, Hildo Hoffmann, e do diretor executivo da Sicredi Aliança, Fernando Fenner. Bem-vindos aqui ao nosso estúdio. É você. Bom dia a todos vocês, bom dia aos internautas. Uma alegria muito grande poder participar desse momento aqui com vocês. Bom dia, Cris, Arno, Hildo. É muito bom estar aqui novamente. Estivemos aqui há pouco tempo atrás, falando um pouquinho de cenários aí. E hoje com um motivo um pouco diferente, mas importante para o momento também. Exatamente, Fernando. No próximo dia 16, sexta-feira, a partir das 6h30 da manhã, que ninguém dorme pelo visto, vocês têm a Assembleia Geral Extraordinária. Vai ser tratado a respeito da transição na Sicredi, né? Exatamente, até justificando, né, porque é 6h30, porque o início da Assembleia é 8h30, ela precisa ter 2 convocações anteriores à terceira com 1 hora de antecedência cada uma. Daí no edital, né, por formalidade, sai o horário das 6h30, mas a intenção é começarmos às 8h30 com a maioria dos delegados ou com 100% deles, para a gente tratar principalmente da reposição desse cargo que está faltando agora no Conselho de Administração desde a partida do senhor Adolfo, né? Esse é o principal objetivo dessa Assembleia Extraordinária. Hildo, você assumiu esse cargo então de presidente em exercício, vai continuar na direção da Sicredi? Sim, nós vamos fazer a transição agora, dia 16, tá? Onde é que o Fernando foi indicado como presidente da cooperativa Aliança Paraná São Paulo, e depois eu volto de novo como vice-presidente. Mas até o momento agora, até a homologação do Banco Central, eu fico como presidente em exercício. Essa homologação não tem prazo para ocorrer? Ela tem um prazo legal que é até 60 dias após a realização da Assembleia. Então, claro que o Banco Central normalmente com 30 dias, até com 12 dias já saiu homologação, na nossa história, e olhando um pouquinho para o histórico para trás. Porém, nós vamos ser dia 16, na outra semana é Natal, na outra é Ano Novo, né? E a gente sabe que essas instituições elas também param por alguns dias, né? Ou a grande maioria dos funcionários tem férias. Então, a gente acredita que saia no mês de janeiro, né? Ou, no máximo, até o dia 16 de fevereiro ela tem que sair. E se o Banco Central não se posicionar até lá, é sinal que está homologado, né? Tem essa prerrogativa também. Fernando, Hildo, bom dia. Eu agradeço imensamente mais uma vez a presença de vocês aqui, a disposição de vocês de estarem aqui para compartilhar com nossos internautas as questões relacionadas à Sicredi, especialmente num momento como esse, em que as pessoas se perguntam, né, como vai ser a transição, quem vai ser, como fica, né, embora isso já esteja bem explicado, bem alinhavado. Eu queria colocar uma questão que talvez seja de curiosidade das pessoas. Da forma como aconteceu, rápido, de forma tranquila, serena, isso já estava alinhado pelo presidente falecido Adolfo? Posso falar? Por favor. O seu Adolfo, ele surpreendeu até depois de morrer, né? Ele sempre foi um cara que trabalhou, até eu fiz uma conta, nós tínhamos um jantar no sábado, e a gente realizou o jantar com o pessoal da sede, convidamos a dona Mede, a esposa do seu Adolfo, e foram 28 anos, 7 meses e 28 dias que o seu Adolfo se dedicou exclusivamente ao Sicredi, né, como presidente da cooperativa. E o carinho que ele tinha pela cooperativa, ele demonstrou isso, inclusive, após a sua partida, né? Porque ele deixou um caminho onde toda a governança da cooperativa, tanto o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e nós da diretoria executiva, alinhados quanto à situação da cooperativa, ao andamento dela. Então, apesar da independência desses 3 órgãos, né, cada órgão tem a sua responsabilidade, mas ele sempre procurou trabalhar muito alinhado isso. Então, a tranquilidade que você falou, a pacificidade, né, que eu acho que fala assim, né, para fazer esse processo de transição foi também por causa disso, por causa desse relacionamento que existe entre os órgãos. E ele, após o falecimento, né, nós tivemos no sábado, no dia do velório, no dia 19, chegou um colega que trabalha há muitos anos no Sicredi
e disse que tinha uma missão, que o seu Adolfo tinha deixado uma missão para ele. E no domingo um outro colega e na quarta-feira uma outra colega. Então ele deixou para 3 pessoas, né, recado que se um dia acontecesse alguma coisa com ele, que ele gostaria que o processo de transição acontecesse como está acontecendo agora. Então ele já tinha desenhado isso, inclusive na própria central tem um plano de sucessão, né? O Banco Central exige que as cooperativas de crédito tenham uma política de sucessão, que é definir assim, qual que é os caminhos da sucessão que acontece normalmente, ninguém vai ficar para sempre, né? Então isso está escrito numa política, mas a central ela até avançou um pouco mais, o Manfred até conversou com o conselho, a pergunta que eles fizeram para os conselheiros era: se o teu avião cair e eu não estiver junto, quem que fica no teu lugar, né? Então, que o Manfred fez, o Manfred é o presidente da nossa central, para os presidentes, e também foi uma vontade do seu Adolfo lá, explícita na central, pelo próprio caminho que o Sicredi vem trilhando de profissionalização nas suas entidades de governança e também da complexidade que está cada vez se tornando uma cooperativa de crédito, né? E aqui eu volto um pouquinho lá atrás, né? E usar algumas palavras que o seu Adolfo mesmo usava, né? Um colono do Arroio Fundo era presidente da cooperativa. Talvez isso hoje, para montar uma cooperativa, não seria mais possível pelas exigências que tem. E isso foi construído durante a caminhada, durante o tempo de 37, quase 38 anos aí de Sicredi Aliança, as demais cooperativas aí também do Paraná mais ou menos nessa idade. Então essa complexidade ela também vai exigir, está exigindo cada vez mais desses cargos de liderança. E aí o Hildo sabe das conversas que a gente tem em conselho, principalmente da profissionalização de cursos para conselheiros, porque vem assuntos complexos para serem tratados, né? A nível de conselho. Então também a própria profissionalização, não só de presidente, de vice-presidente, de diretoria, mas dos demais cargos no conselho também está sendo cada vez mais exigida. Fernando, tecnicamente todos sabem que você é uma pessoa extremamente preparada, mas politicamente você está preparado para assumir esse barco? Arnold, foram 10 anos convivendo com o seu Adolfo, né? Braço direito dele desde janeiro de 2013, então 9 anos e 11 meses aí praticamente. Eu vou te responder uma pergunta que eu respondi quando ele me convidou para vir para cá. Você está preparado? Eu disse não, mas eu posso aprender, né? Então esse é o grande desafio agora da carreira. Eu até diria assim que substituir o seu Adolfo é impossível. Ele tinha o jeito dele, um jeito que todo mundo conhece, quem é associado do Sicredi aí conhece do relacionamento que ele tinha, da forma relacional que ele tinha e da abertura que ele dava. Então assim, o Adolfo é o Adolfo, o Fernando é o Fernando. Vou tentar dar continuidade ao trabalho que ele vinha fazendo, né? Ele é insubstituível, principalmente nesse quesito aí político e relacionamento. Mas é um desafio que fica, né, para isso também. Fernando, Opa, perdão. Eu ia perguntar para o Hildo, era isso que você imaginava que ia acontecer na sucessão, Hildo? Viu, Arno? Quando você se elegeu vice-presidente, você imaginava um dia ser presidente ou você imaginava que os processos iam ser dessa forma? Eu vou te responder da seguinte forma. O Adolfo estava lá preparado ainda para estar muitos e muitos anos junto com nós. A experiência, o conhecimento dele, a liderança dele, eu acho que dentro de todo o grupo não tem um que não era fã dele e ninguém esperava isso. Mas eu queria ressaltar uma questão, o que aconteceu logo na segunda-feira pela manhã. No sábado houve sepultamento, né? E na segunda-feira eu já contatei o Fernando e daí nós tivemos uma reunião, eu, Fernando e o Roberto, sim. E lá eu coloquei, sem antes saber também essa outra questão, eu coloquei a minha vontade para os dois. Eu falei, eu vou para 40 anos livre, sem cumprir horário. E eu não estou preparado para voltar a dar expediente, cumprir horário. E daí eu até coloquei para eles, eu vou para 60 anos de idade. Minhas netas estão chegando agora, né? E eu não queria nunca me prender novamente dessa forma, sem contar da responsabilidade e do conhecimento. Em vista disso, eu logo, minha posição, falei não,
o Fernando é indicado como novo presidente. Eu também sabia da sucessão a nível de central. Isso também aconteceu em várias outras cooperativas também, né? Onde é que nós podemos não brincar, não devemos brincar de administrar uma empresa tão enorme que nem a nossa Sicredi, Aliança Paraná São Paulo. Eu lembro muito bem, comentei isso também, quando nós estávamos esperando para administrar os 100 milhões de ativos. Nossa, era uma expectativa e quando chegou foi uma festa muito grande. Hoje nós estamos administrando 3 bilhões, cento e poucos milhões de ativos. Então é uma empresa enorme, né? E nada melhor do que estar nas mãos da pessoa que vive, que viveu e vai continuar vivendo Sicredi dentro daquilo lá, dentro da organização e da administração dela. Fernando, sendo o seu nome aprovado na Assembleia e depois homologado pelo Banco Central, o que deve mudar na Sicredi Aliança sob a sua gestão? Eu diria assim, a cooperativa está no caminho, nós temos que continuar nesse caminho, né? Um caminho que já vinha sendo traçado aí desde o Conselho de Administração, diretoria executiva muito alinhado, e é dessa forma que a gente tem que continuar sendo uma cooperativa que olha em primeiro lugar para o sócio, né? A gente tem uma frase no mapa estratégico da cooperativa que diz lá, é um modelo de negócio com o associado no centro, ou seja, a partir do associado que deve vir aquilo que a cooperativa vai fazer. Claro que a gente não tem como fazer todas as vontades dos associados, porque tem regras, resoluções e tudo mais que a gente precisa respeitar. Agora, atender às necessidades deles, aí sim, no mercado financeiro, esse é o objetivo. E o seu Adolfo sempre tinha muito claro isso e muito alinhado. O dia que ele ficou doente, que foi na quinta-feira, na quarta-feira nós tivemos uma reunião de 2h30, eu e ele, na quarta-feira à tarde, conversando sobre 2023, alinhando expectativa de planejamento, alinhando expectativa do ano que vem, das assembleias, como nós poderíamos fazer e tal. Então, parece que era até uma conversa de despedida ou dizer assim, segue por aqui, sabe? Então, o que eu posso te garantir para os associados é que a cooperativa vai seguir nesse caminho que ela vinha seguindo durante esses anos, né? Sendo uma cooperativa cada vez melhor e cada vez maior, mas não é maior para ganhar das outras, é ser maior que ela mesma, né? A gente precisa continuar o ritmo de crescimento que a cooperativa vem crescendo. Esse mandato vai ser um mandato tampão ou ele já é um novo mandato quando for aprovado? Ele vai até o 2023, 2024. Conclui, né? Conclui esse mandato, né? Porque, aliás, né, a eleição lá atrás, agora, qual que é o procedimento? Agora tem a eleição, então, desse cargo que está vago no Conselho de Administração, e o Conselho de Administração indica para presidente, então é esse o trâmite. Vou né, se os delegados assim quiserem, né, serei eleito como conselheiro de administração e depois o conselho faz a posse, então, para isso. É até isso que prevê o nosso estatuto, inclusive, né, que primeiro precisa estar no conselho para depois ser indicado pelo conselho ao cargo de presidente. E aí esse conselho é eleito para 4 anos, 2 anos já se passaram, então ele completa 2 anos. É esse Você está trazendo para novo superintendente, né? O diretor executivo, não sei como Sim. Qual é a nomenclatura certa, o Fábio, que já foi aqui da região, já é de Marechal Rondon, mas estava em São Paulo recentemente. Foi uma certa surpresa a indicação dele, foi uma escolha pessoal sua. Minha indicação, mas a aprovação de todo o Conselho de Administração também, né? Porque esse passo é o presidente que indica, mas é o Conselho que aprova, né? Precisa ter a aprovação do Conselho. O Fábio ele tem uma trajetória já na cooperativa de alguns anos, já foi nosso gerente em Pato Bragado. Aliás, ele começou com responsabilidade não sei se você lembra, antes da gente reformar na Copagril. Ele era o responsável pela agência, lá ainda quando era a antiga sala lá. E aí, depois disso, ele foi para Pato Bragado, foi para Guaíra, e quando nós precisamos, né, de um colaborador daqui para assumir a Regional São Paulo, ele ergueu o braço, né, ele se colocou à disposição para ir para lá. Está há 6 anos lá, né, ele chegou lá, nós tínhamos 5 agências, agora quinta e sexta-feira, dia 8 e dia 9, nós vamos chegar a 18 agências lá, então todas essas outras demais e aquelas 5 que já tinha, né, ele ajudou na abertura e ajudou na condução.
Ele foi sendo preparado para essa função? Exatamente. Ele até... Quando eu e o seu Adolfo tínhamos esse tipo de conversa, porque o seu Adolfo um dia também me perguntou, Fernando, e se você sair daqui, qual que é o próximo passo? Qual que é o caminho? Quem vai estar preparado? Eu disse, olha, seu Adolfo, a minha intenção é que o Gilson, o Fábio e o Roberto, que são os 3 diretores que estavam junto comigo, estejam prontos para esse cargo, né? Que o senhor possa escolher dentre os 3. E aqui eu preciso ressaltar, primeiro a grandeza do Hildo da segunda-feira lá dele chegar e dizer... Olha, Fernando, é você, eu não quero, não é uma coisa que eu tinha como projeto de vida, não é isso, o Adolfo já sabia disso e abriu mão. E outro é o Roberto Bernardi, eu já falei isso publicamente dentro da cooperativa e agora aqui para fora da cooperativa, que ele chegou para mim e disse, olha, Fernando, eu sei que você está caminhando para essa indicação sua para o conselho e você vai ter que decidir quem senta na tua cadeira. Eu gostaria de dizer que eu estou muito bem na cadeira que eu estou hoje e vou apoiar qualquer decisão que você tomar, mas não gostaria que fosse o meu nome porque eu me identifico muito mais com a área de operações, a área administrativa que eu estou hoje. Então o Roberto também já abriu mão. E aí nós ficamos ali, né, entre Gilson e Fábio, que seriam os 2, e aí a decisão ela é muito... em detalhes, e eu falei isso para os 2, inclusive, né? O Gilson hoje está aqui no Paraná e o Fábio estava em São Paulo. E aí a gente pega todas as avaliações feitas, seja por empresas da Central, seja por empresas que a gente contratou, para ver quem se identifica mais com aquilo ou que consegue fazer aquilo que o Fernando gostaria que fosse feito, ou que o Adolfo gostaria que fosse feito. E aí nessa caminhada o nome do Fábio então veio, o Gilson continua como diretor de negócios. E esse é importante, alinhamos no conselho também, nós estávamos com 4 diretores, né? O Fernando, o Roberto e o Gilson e o Fábio no Paraná e em São Paulo. O Gilson agora ele assume Paraná e São Paulo e a gente vai reestruturar a cooperativa, até temos uma reunião na quinta-feira para definir com gerentes regionais, com superintendentes, com alguma estrutura diferente, mas para a cooperativa continuar com 3 diretores e não 4 como nós tínhamos. A indicação dos diretores é de absoluta confiança do presidente, certamente. Sim. Do presidente e do conselho de administração. Passa pela aprovação do conselho. Passa pelo conselho. Inclusive está lá no estatuto o papel do presidente, indicar os diretores, né, da diretoria executiva para aprovação e homologação do conselho de administração. Então, se no conselho nós não tivéssemos essa unanimidade, foi unanimidade, 100%. Né, também a gente deveria voltar e refazer essa indicação, né? Esse é o indicado, é a boa prática também. E todas essas conversas que têm ocorrido, inclusive na indicação, né, do novo diretor executivo, sempre foram de forma tranquila e com unanimidade? Sim, isso já aconteceu logo na segunda-feira pela manhã, né? Nós reunimos. Inclusive, também nós teríamos que pegar e preencher a vaga de vice-presidente. E com isso, então, foi convidado o Erich para assumir a vice-presidência, né? Até o Fernando assumir, até vir a homologação do Banco Central. E depois eu retorno como vice-presidente. E o Erich retorna como conselheiro, Exatamente, né? Na função dele. Deixa eu só esclarecer uma dúvida que eu fiquei, Fernando. Na Assembleia, o seu nome é indicado ao Conselho de Administração, certo? Isso. E depois, então, a escolha do seu nome como presidente. Isso não acontece na Assembleia ou já acontece também? A Assembleia encaminha isso já também. É deixado bem claro para a Assembleia que vai ser assim. Inclusive, isso vai para o próprio Banco Central, porque o Banco Central vai olhar, diz, mas esse Fernando está como estatutário aqui em um cargo, como que ele vai para estatutário em outro cargo? Então, até o Sicredi vai seguir, a aliança vai seguir o modelo que foi feito na Sicredi Vanguarda. Nós tivemos um episódio há um tempo atrás da Sicredi Vanguarda. Vanguarda de Foz do Iguaçu. De Medianeira, né? Medianeira ali, em que teve um processo, só que ali foi um processo diferente, foi uma questão de suicídio, mas foi utilizado também esse mesmo modelo e que o Banco Central aceitou, onde é indicado o diretor, vai para o Banco Central já dizendo, olha, esse diretor ele vai renunciar do seu cargo na homologação, renuncia num dia às 18 horas e assume no outro dia às 8 horas da manhã renuncia de diretor executivo, assume como presidente no outro dia. Para o Banco Central poder entender que
ele não vai ter um acúmulo de cargos, que isso não pode, né? Não pode ser diretor da diretoria executiva e nem conselheiro. Então ele já vai encaminhado para o Banco Central dessa forma, olha, está saindo aqui para assumir a presidência. Então a Assembleia ela encaminha dessa forma, mas a parte formal da Assembleia é a eleição de Conselho de Administração, e aí o Conselho de Administração indica como presidente. Só que para o Banco Central já vai tudo encaminhado dessa forma que está, inclusive já está na ata, né, Hildo, da reunião do Conselho Extraordinária que teve na semana passada, isso já está escrito também, né? Só para ficar bem claro, a Assembleia é com os delegados, não com os associados. Isso. Prevê no Estatuto também que os delegados têm essa condição, né, prerrogativa. Essa prerrogativa, e daí na próxima Assembleia, com os associados, se leva esse assunto para ser homologado pela Assembleia com os associados. Seria na Assembleia Ordinária? Isso, na ordinária do ano que vem, março, abril, ali que nós já estamos com as datas marcadas também. Por falar em administração e sucesso, né? Essa semana passada, foi feito o planejamento para o triênio, é isso? Não, por enquanto só para 2023. Ah, só para 2023. Essas metas certamente já estavam alinhadas antes, mas houve alguma mudança em virtude do falecimento do presidente ou não? Não, mudança não teve, até porque quando a gente constrói um planejamento dentro da cooperativa, e isso é um trabalho aí de 7, 8 anos atrás que a gente começou assim, as metas elas vêm de baixo para cima e não de cima para baixo. Cada agência constrói a sua meta, aquilo que os desafiam, né? A gente preparou os gerentes para isso. Então eles trazem, por exemplo, olha, aqui na minha cidade eu consigo crescer mais 100 associados, mais 200, mais 300. Nós temos cidades como Quatro Pontes aqui, por exemplo, que o crescimento associado é bem menor, porque é uma cidade de 5 mil habitantes, 4 mil e poucos habitantes, 5 mil, nós temos mais de 3 mil sócios do Sicredi. Então é uma cidade que a gente precisa manter o número de associados, dando uma meta, por exemplo. Então essa construção de baixo para cima, ela facilita também, porque aí quando chega o grande número da cooperativa, você olha o macro e diz, olha, isso aqui dá um crescimento em média de 16% a 20% em todos os, seja em associado, seja em crédito, seja em captação, em total de ativos, ele gera esse crescimento para o ano que vem. No planejamento vocês definem a meta de crescimento bruto e líquido. Sim. De resultado. É definido, a gente sempre trabalha com incremento. Tipo, a gente parte daqui, porque como a gente planeja todos esses números, nós planejamos ali pelo mês de outubro, novembro, né? Mas na maioria é feito em novembro com base no mês de outubro. Então você estima o crescimento de novembro e dezembro. Mas aí você trabalha com incremento, tipo, associados. Qual vai ser o número de associados que a gente planejou ter em dezembro de 2023? É um incremento de 7 mil novos associados a partir do crescimento do fechamento de dezembro desse ano. Essa é a meta. Então, quantos associados vai chegar lá? Depende de quantos a gente vai ter em dezembro. O certo é que foi planejado o incremento, ou seja, 7 mil novos associados a partir dali. E aí associados líquidos, né? Descontos que saem. Eu ia falar se tem mais algo que vocês podem adiantar em relação a esse planejamento. O que daria, e assim nós temos uma reunião no dia 22 para validar isso no Conselho de Administração, que o crescimento médio da cooperativa para o ano que vem é entre 16% e 20% planejado. Tá? E aí tem em alguns produtos 20% e em alguns produtos 16%. Então ele vai ficar nisso também. E isso valida aquilo que a gente sempre fala, que a cooperativa ela dobra de tamanho a cada 4 ou 5 anos. Né? A cada 4 ou 5 anos ela vai dobrando de tamanho. Durante a pandemia que a gente teve um crescimento muito maior do que o planejado. Mas agora, 2022, a gente percebeu que voltou a um crescimento nesse patamar também. Fernando, agora como quase presidente já, né? O que você pensa, o que você espera e o que você planeja para o Sicredi para a economia de 2023, com essa mudança de governo que nós teremos certamente? Esse foi um dos assuntos que a gente discutiu bastante na construção de números para o ano que vem, não só na cooperativa como no sistema Sicredi também, porque a gente percebe ainda uma instabilidade na economia, uma previsão de taxa de juros que se a gente voltar antes da eleição, a gente tinha uma previsão de taxa de juros em queda no ano que vem, e agora
ainda o Banco Central ainda está prevendo queda, mas o mercado futuro já está prevendo alta. Então nós estamos nesse meio e decidimos manter no nosso planejamento a taxa como ela está hoje. Então, e isso acarreta no quê, né? Que se ela aumentar, a gente vai ter que aumentar o preço do crédito e, consequentemente, o preço que você paga para o associado que deixa o dinheiro aplicado ali. E isso impacta no financeiro também. E a taxa aumentando diminui a procura de crédito. A taxa diminuindo aumenta a procura de crédito. Então nós estamos trabalhando num mercado estável para o ano que vem a partir disso. Tudo vai depender, e eu acho que naquela entrevista anterior a gente falava, né, e se o próximo ministro da Economia tiver uma política econômica, e agora tem votação de PEC, se eu não me engano é hoje que o Senado, que a Câmara vai votar, né? Hoje ou amanhã está para entrar na agenda, do teto de gastos. E isso impacta sim, o mercado precifica isso, né? O mercado financeiro precifica, sai dinheiro do país, isso acarreta em desvalorização do real, aumento de inflação e, por consequência, uma taxa de juros para conter isso. Então, tudo isso ainda tem expectativas que a gente tenha que alterar esse planejamento. E isso foi feito principalmente no ano de 2020. E aí o Wildo vai lembrar, né, que quando começou a pandemia, a gente, o conselho vem aqui, mudou o trajeto agora de custos de dinheiro das nossas receitas. E a gente acredita que no início do ano que vem, assim que o governo novo assumir, assim que dele ditar a política econômica, se vai ter reforma, se não vai ter, como vai ser, e aí para isso a gente vai estar revisitando novamente esse planejamento e lembrando sempre, né, que a nossa parte de gerentes de áreas, nós da diretoria executiva e o conselho de administração sempre está muito alinhado. É um assunto que se ele precisa ser revisto, é só chegar à próxima reunião do conselho para ele voltar para a mesa, para que a gente possa readequar a cooperativa tanto em preço de ativo quanto em preço de passivo, para ela estar sempre aderente ao mercado também. Fernando, 2014 nós tínhamos uma taxa recorde de 14,25, a taxa Selic. Depois nós chegamos ao menor, que chegou a 2%. E hoje nós estamos 13,75%. Então aí que veio o estudo do Banco Central, né, que ia parar por aí e agora que ela ia começar a reduzir novamente, né? Então a expectativa também acho que ela vai pegar aí, não permanecer nos 13,75, mas sim no primeiro semestre talvez uma mexida para cima. Vamos esperar. De minha parte, as perguntas se esgotaram. Fernando, muitíssimo obrigado. Hildo, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez, eu desejo a vocês muito sucesso, que você faça uma gestão preciosa como foi a sua gestão como diretor executivo, né? E que o associado possa compreender sempre as suas ações, e naturalmente não são suas, são da cooperativa, né? E possa compreender e continuar apoiando a cooperativa como tem sido até hoje. Hildo, muito obrigado pela presença também, e quero te agradecer pessoalmente pela amizade que nós temos agora. Nós podemos ir pescar mais vezes, então vamos aproveitar o tempo livre, né, Hildo? 60 não é tão fácil. É verdade. Eu só queria complementar, tá? Da minha alegria em relação ao Sicredi, né? Da presidência com o Fernando, tá? Então, tenho certeza absoluta que a nossa cooperativa vai estar em muito belas mãos, e dizer o pedido que ele fez para o conselho como presidente, que ele vai assumir agora até a homologação. Olha, o que vocês puderem me ajudar como conselheiros, né, eu preciso de vocês. Então eu gostaria novamente de reforçar a união de todo o conselho nessa questão dessa, vamos dizer o seguinte, a nova presidência que está surgindo aqui. A transição, exatamente, a palavra transição. Mas em especial dizer da minha felicidade como Corel. Obrigado. Isso que o Hildo falou, o seu Adolfo sempre tinha um desejo, que ele não gostava que a cooperativa tivesse usando bem o alemão, né, como ele puxava o R, um racha, né, ele sempre dizia, né? E a gente precisa lembrar dessas coisas boas, né? Lembrar dos momentos felizes que a gente teve com ele. E foi isso que nós falamos no conselho aquele dia.
que se fosse unanimidade isso também, e que eu gostaria, até pela minha idade, né, eu tenho 41 anos, o seu Adolfo tinha 65, só que ele assumiu a cooperativa com 36, né? Então ele assumiu até mais novo que eu. E eu pedi para o conselho, talvez eu tenha bastante conhecimento técnico, eu não tenho experiência de vida, como os 60 anos do Hildo aqui, que ele faz em fevereiro do ano que vem, né? Então que ele me ajudasse nesses itens também, né? Como vice-presidente, como conselheiro, todos os conselheiros são mais velhos do que eu, então o pedido foi assim, se vocês perceberem que a minha vontade de fazer está sendo, ou o caminho que eu estou seguindo está sendo diferente do que vocês gostariam que fosse, por favor, né? Não precisa esperar a reunião do conselho, tem o telefone, né? Liga, fala, vamos conversar e me coloquem na linha de novo, né? Porque era esse o combinado que eu tinha, inclusive, com o seu Adolfo. Seu Adolfo, nós vamos ir tocando aqui. A hora que o senhor perceber que tiver alguma coisa diferente do combinado, né? E nunca teve, até porque os combinados eram bem combinados, o senhor me alerta. E é isso que eu pedi para o Conselho de Administração, que é o órgão que representa os associados, para que a cooperativa ande sempre na linha. O seu Adolfo nunca fez sozinho. E eu, na gestão também, não vai ser dessa forma. Vai ser sempre em conjunto com o conselho, com os diretores, com a liderança, envolvendo toda a cooperativa. Esse é o desejo. Eu acredito que aí a gente tenha uma cooperativa forte e grande por muito tempo também. Gostaria de agradecer a visita do Hildo, do Fernando também, e desejo muito sucesso na sua gestão, nessa transição, nessa presidência. Pessoal, muito obrigada a vocês que nos acompanharam nessa entrevista, falando a respeito dessa transição na Sicredi Aliança Paraná São Paulo. Obrigada, Arno, também. Pessoal, até mais então.